Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, bom dia, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Muita alegria hoje, nós começamos mais um momento de oração da paróquia Santo Antônio de Pádua. Queremos colocar você, tua família, tudo isso diante de Deus e pedir a intercessão de Santo Antônio, de Nossa Senhora, sobre a sua casa, sobre a sua vida, e que o Senhor sempre vá conduzindo os nossos caminhos. Hoje, terça-feira, dia 24 de janeiro, aqui nós estamos para rezar e agradecer a Deus, pedir muito presença do Senhor sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, agradecer, né? A gente tem muito para agradecer. A igreja hoje celebra São Francisco de Sales e queremos rezar com ele, queremos rezar com todos os nossos santos e santas de intercessão. Queremos rezar também com você, por tua casa e por tua família. E aí, como é que estão as coisas? Como é que você está? Como é que você amanheceu? Desejo que você esteja bem. Desejo que todas as coisas estejam bem aí na tua casa, que você esteja em paz. Mas eu também lembro, né, que nem tudo, às vezes, é como a gente quer ou como a gente gostaria. E aí, nesses casos, a gente não se revolta. Nesses casos, a gente não pensa negativo, acha que está tudo perdido e assim por diante. Não. Nesses momentos, a gente dobra o nosso joelho. Nesse momento, a gente pede a proteção de Deus. Nesse momento, a gente clama, a gente entrega a nossa vida a Deus. E veja como é belo, e veja como é bonito, né? Deus, ele vai colocando a mão. Sim, Deus vai colocando a mão sobre nós, sobre a nossa casa. Sabe, Deus vai olhando tudo. E quando você menos espera, a ação do Espírito Santo, a força da graça de Deus vem transformando tudo. Por isso hoje nós vamos dizer: Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Senhor, hoje eu quero fazer a tua vontade, Senhor. Hoje a gente vai dizer isso. Hoje a gente sabe, né, que nós também pertencemos à família de Deus. E hoje nós vamos dizer assim: Senhor, eu quero te servir. Pode contar comigo. Pode contar comigo. Pode contar com os meus dons, com os meus talentos. Por isso, aonde você estiver, na tua casa, no teu ambiente de trabalho, com a tua família, ali você vai estar servindo a Deus. Ali você vai estar servindo a Deus. Você não precisa abandonar tudo. Você não precisa agora sair disso, daquilo, não. Você vai servir a Deus, né? Você consegue servir a Deus de tantas e tantas formas, sabe? Você consegue servir a Deus colocando a tua vida sempre, né, em primeiro lugar. Você consegue servir a Deus trabalhando bem, em harmonia, sabe? Dando atenção para quem vai estar ali pertinho de você. E são tantas as formas que a gente consegue servir a Deus. Então, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda, que seu dia seja abençoado. E eu gostaria de te fazer um convite, tá? Gostaria de fazer um convite para você. Se você quiser me ajudar, compartilhe este momento de oração agora, marque alguém, convide alguém para estar aqui rezando conosco. Vamos compartilhar, vamos convidar, e assim a palavra de Deus, né? A palavra de Deus, ela chega bem longe. E juntos agora, vamos então dizer assim: Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Os que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo,
Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E que esta força do Espírito Santo também esteja no teu coração. E juntos, então, vamos dizer assim, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E eu desejo a você, a tua família, a tua casa, teu ambiente de trabalho, aonde você estiver. Eu desejo que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Sim, bendito seja Deus que está nos reunindo no seu amor, que está olhando por nós e pela nossa vida. Bendito seja Deus que também traz muita paz e muita alegria para nós. E de Deus a gente vai escutar agora a sua palavra, que é bendita, a sua palavra que tem um grande ensinamento para nós e para a nossa vida. Então, já vai abrindo ali o teu coração, já vai abrindo ali teu coração para escutar a palavra de Deus. Já vai abrindo aí teu coração para colocar esta bênção de Deus para o teu dia de vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Evangelho de hoje é o Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículo 31 ao 35. Naquele tempo, chegaram a mãe de Jesus e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamar Jesus. Havia ali uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu: quem é minha mãe? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse assim: aqui estão a minha mãe, aqui estão os meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e a minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E hoje a gente tem uma cena muito interessante e muito bonita. Hoje nós temos primeiramente Jesus que está no templo, né? E o templo, ele está lotado. Não tem lugar mais para ninguém. As pessoas estão sentadas ali, uma grudadinha na outra, com os olhos fixos em Jesus, olhando para Jesus, escutando Jesus. E aí a gente vê, né, uma coisa bela acontecer, né? Uma coisa até estranha assim, né, acontecer, e que talvez a gente não teria coragem de fazer isso, mas a gente vê alguém que vai lá e interrompe Jesus. Você já imaginou essa cena, né? Alguém interrompe Jesus e aí diz assim: olha, a tua mãe, os teus irmãos estão lá fora e eles querem falar com você. E eles precisam falar com você. E aí a gente vê que Jesus, então, ele parou, ele olhou para todos aqueles que estavam ali, sentados, atentos, escutando a palavra, né? E aí a gente vê uma expressão bastante bonita de Jesus. Uma expressão de Jesus que a gente pode e deve levar para a nossa vida. Jesus respondeu para aquela pessoa
de um modo bem educado, né? Jesus disse assim: quem é minha mãe? E quem são os meus irmãos? Quem é minha mãe? E quem são, né, os meus irmãos? Faz uma pergunta assim, bastante séria. Quem é minha irmã? Quem são os meus irmãos? E começa a olhar para aqueles que estão ali do ladinho dele, sabe? Começa a olhar. E aí a gente vai vendo uma coisa que é muito bonita e que é muito especial. As pessoas, talvez, hoje a gente pode dizer assim: ah, Jesus desprezou a sua mãe. Poxa vida, foi mal educado, né? Faltou misericórdia, faltou delicadeza, faltou reconhecimento com os seus parentes e algo parecido assim. Mas Jesus, ele olha para os que estão ao seu redor e diz: quem é minha mãe? E quem são os meus irmãos? E em momento algum, né? Em momento algum, Jesus, ele despreza. Em momento algum, Jesus, ele despreza a mãe dele, os seus parentes que estavam lá fora. Em momento algum. Mas Jesus, ele faz e ele coloca uma atitude muito bonita. Para Jesus, todos nós somos a sua família. Para Jesus, todos nós pertencemos à sua família. Para Jesus, todos nós somos importantes. Para Jesus, todos nós precisamos de atenção. Para Jesus, todo o tempo dele, ele é voltado para nós. Por isso que Jesus diz: quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? E aí Jesus continua, porque daí ele começou a olhar para cada um que estava sentado ali. Então, né, nesse instante também, a gente também quer sentir Jesus olhando para cada um de nós. E aqui eu vou lhe dizer mais uma coisa muito bonita, sabe? Uma coisa mais especial. Nesse instante, Jesus também está olhando para você. Jesus está olhando para você. Jesus está olhando com uma atenção muito grande para você. E como é que você está? Quando Jesus olha para você, sabe, Jesus olha não para reparar, mas é aquele olhar do bom pastor, aquele olhar de amor, de misericórdia e de acolhida. E aí, Jesus, ele sente como a gente está. E nunca é demais, né, te perguntar como é que você está e como é que estão as coisas na tua vida. Nunca é demais a gente corresponder a esse olhar de amor, de misericórdia, de compaixão, de ternura que Jesus tem para contigo. E é muito bonito quando a gente não esconde aquilo que a gente está vivendo, sabe? É muito bonito quando a gente olha para Jesus, sabe? A gente corresponde a esse olhar e aí a gente sente paz, aí a gente sente, né, aquele sorriso belo, aquelas mãos abertas, olhando para você e sentindo aquilo que você está passando. E aí a gente aprende uma coisa muito bonita, né? Quando a gente abre o nosso coração, quando a gente corresponde, quando a gente simplesmente diz: Senhor, eu estou aqui. Sabe, Senhor, olha para mim. Senhor, senta aqui do meu lado. E aí o Evangelho diz, né, que quando Jesus olhou para aqueles que estavam sentados ao seu redor, ele disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. E aí a gente vai aprendendo tudo isso, né? Aí a gente vai aprendendo tudo isso que nós também fazemos parte, né? Nós também fazemos parte da família de Deus. Sim, sim. Você também faz parte da família de Deus. Você também é amado, amada, querida e desejada por Deus. Sabe, né?
eu sempre tenho dito, né? Eu sempre tenho dito para você uma coisa muito importante, sabe? Eu sempre tenho dito uma coisa muito importante, uma coisa maravilhosa. Sempre se sinta amado, querido e protegido por Deus. Sempre se sinta amado, querido e protegido por Deus. Sempre se sinta assim, olhado por um Deus que quer estar junto com você. Por isso Jesus aponta para aqueles que estavam sentadinhos perto dele e disse: esta é minha mãe, esses são os meus irmãos. E aí a gente vai ver uma coisa mais bonita ainda. E Jesus continua: quem são meus irmãos e minha mãe? A resposta de Jesus é muito forte. Quem faz a vontade de Deus. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã, minha mãe. Fazer a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus. E aí, a primeira coisa que eu vou falar sobre a vontade de Deus, né? E a gente deve se perguntar assim: qual é a vontade de Deus para a tua vida? O que é fazer a vontade de Deus? E aí, a vontade de Deus é que você esteja bem. Sabe? A vontade de Deus é que você esteja bem. A vontade de Deus é que você esteja bem. Eu sempre tenho dito, eu tenho falado, e eu vou falar mais uma vez. Deus, ele não é o nosso inimigo, sabe? Deus, em momento algum, é nosso inimigo. A gente não pode olhar assim. Deus não castiga. Deus não está ali para ficar observando o que você está fazendo, o que você não está fazendo, não. Mas a gente precisa ter muito claro, sabe? A gente precisa ter muito claro no nosso coração, a gente precisa ter muito claro no nosso coração que a vontade de Deus é que você esteja bem. E você não deve abrir mão disso. A vontade de Deus é que você esteja bem. É que você esteja bem. E agora, né? Quem sabe eu poderia perguntar e ser um pouquinho intrometido na tua vida. E para você estar bem, o que é que precisa acontecer na tua casa, na tua vida e na tua família? Sabe? E para você estar bem, o que é que precisa acontecer na tua casa e na tua vida? Ah, Padre, é uma coisa muito difícil de acontecer, está tão distante. Para Deus, nada é impossível. Então, para fazer parte da família de Deus, né? Para fazer parte da família de Deus, a gente precisa estar, né? Fazer a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus. E a gente vai fazendo a vontade de Deus, então, primeiramente, cuidando bem da nossa vida. E aí vem mais uma expressão: cuida bem da tua vida. Só temos o dia de hoje para viver. Ontem, né? O dia de ontem se foi. Não sei como é que foi o teu dia de ontem, mas ele se foi. Não vai mais voltar, né? Só temos o hoje para viver. E amanhã, Padre? Será que amanhã a gente vai estar vivo? Será que amanhã a gente vai estar aqui? O dia de amanhã a Deus pertence. Sim, a gente quer, né? Estar bem, vivo, tá tudo certo, meu. Esse é um desejo muito forte do nosso coração. Mas o dia de amanhã a Deus pertence. Então hoje é aquele dia que você vai cuidar bem de você. E fazer a vontade de Deus, né? E fazer a vontade de Deus é cuidar bem da tua saúde, sim. Cuide bem da tua saúde. Fazer a vontade de Deus é cuidar bem da tua família, sabe? É cuidar bem da tua família. E às vezes, quando a gente fala de família, você sabe que algumas coisas a gente precisa relevar, deixar de lado. Você sabe que algumas coisas a gente pode, né,
a gente pode deixar para um outro momento, sabe? Sabe, fazer a vontade de Deus é, hoje, valorizar quem Deus te colocou perto de você. Uma palavra boa. Você já cumprimentou a tua família? Você já deu um abraço, um beijo em quem está na tua casa? Você já disse bom dia? Você já conversou com quem está perto de você? Por mais que você tenha um caminhão de coisas para fazer, por mais que você já acordou atrasado, não tem problema. Ei, fazer a vontade de Deus é cuidar bem de quem Deus colocou na nossa vida. Aonde você trabalha, e eu sei que você trabalha, e eu sei que você dá um duro danado, e eu sei que você faz tantas coisas. Você sabia que lá no teu trabalho, você pode fazer a vontade de Deus? Sim, lá no teu trabalho, sabe? Trabalhando com afinco, com dedicação, com seriedade, sabe? Olhando todo, planejando bem as tuas coisas. Sim, tratando bem quem você vai encontrar hoje. Porque você, melhor do que eu, sabe que tem pessoas que é fácil de conviver, né? Nossa, tem pessoas que dá gosto de estar perto no nosso ambiente de trabalho. Outras, talvez a gente tenha uma ou outra dificuldade e nem por isso a gente vai, né? E nem por isso a gente vai armar uma guerra, sabe? Né? Nem por isso você vai armar uma guerra. Nem por isso a gente vai, sabe, fazer tantas e tantas coisas. Então, né? Então a gente precisa, né? Então a gente precisa, sabe, dar esse passo. A gente precisa, sabe, olhar com amor, com ternura para o nosso ambiente de trabalho, aquilo que está na nossa casa. E é justamente assim que a gente vai transformando a vida. E é justamente assim que a gente vai mudando tantas coisas. Então, fazer a vontade de Deus é tão importante. Fazer a vontade de Deus é tão belo. Fazer a vontade de Deus é tão importante. E fazer a vontade de Deus é não inventar muita frescura, sabe? Às vezes a gente acha que para fazer a vontade de Deus, a gente tem que estar o tempo todo dentro de uma igreja, né? Sabe? O tempo todo dentro de uma igreja. Às vezes a gente acha, né, que para fazer a vontade de Deus, né, a gente precisa estar com o terço toda hora na mão. Às vezes a gente acha que para fazer a vontade de Deus, a gente precisa estar com a Bíblia todo momento lendo. Não. Existem momentos, né? Existem momentos. O Evangelho hoje mostra uma cena linda de pessoas que estão sentadas, escutando Jesus, sim. Mas quando Jesus termina de falar, essas pessoas, elas levantam e elas voltam para os seus ambientes. E elas vão trabalhar, e elas vão fazer isso, e elas vão fazer aquilo, mas sempre com Jesus no coração. Sempre com Jesus no coração. Sempre com Jesus no coração. Sabe, e aí todas as coisas vão sendo transformadas. Então hoje, né, nós já vamos finalizar esse nosso momento aqui, né? Então antes de finalizar aqui, quem sabe, né, a frase para o nosso dia de hoje vai ser assim: eu quero servir a Deus. Coloca no teu coração ali: eu quero servir a Deus. Eu quero servir a Deus. Repita esta frase. Essa vai ser a sua frase para o dia. Se você quiser até escrever ali, né? Se você quiser escrever ali, né? Escreva: eu quero servir a Deus. Eu quero servir a Deus. Eu quero servir a Deus. E aí você vai se perguntar: como é que eu vou conseguir servir a Deus? Como é que eu sirvo a Deus? Então, né? A frase desse dia é:
eu quero servir a Deus. E aí a gente sabe, né? Que a gente serve a Deus amando, perdoando. Você sabe, né? Que a gente serve a Deus fazendo bem ao próximo, né? Olha como é bonito, né? Vocês estão escrevendo ali, né? Eu quero servir a Deus. Sim, eu quero servir a Deus. E eu sirvo a Deus quando eu abraço a minha vida, quando eu me cuido, quando eu me protejo. Olha como é belo o que vocês estão escrevendo ali, né? Eu quero servir a Deus. E você serve a Deus quando você dá aquele abraço especial no teu esposo, na tua esposa. Quando você, sabe, tem aquela paciência. Como você está escrevendo ali. Eu quero servir a Deus. E aí você serve a Deus chegando no teu ambiente de trabalho, mesmo que esteja tão complicado. E você simplesmente vai dizer assim: Senhor, aqui eu vou servir a você. Então, eu quero servir a Deus. E aí, sabe o que é que acontece? Quando você tem essa atitude, sabe? Eu quero servir a Deus. Aí acontece aquilo que aconteceu com Nossa Senhora. Eis aqui a serva do Senhor. Maria disse: eis aqui a serva do Senhor. E o que acontece? Deus coloca toda a força do Espírito Santo. Deus coloca São Miguel, São Gabriel e São Rafael bem aí do teu ladinho. As coisas, né? E aí a gente vai entender que nunca é sorte, mas sempre é dedicação e providência de Deus na tua casa, na tua vida e no teu trabalho. Então, por isso que a nossa frase, né, de oração desse dia vai ser assim: eu quero servir a Deus, como muitos de vocês estão escrevendo ali. Eu quero servir a Deus. Eu quero servir a Deus. E aí no final do dia, talvez cansado, talvez não sei tudo o que vai acontecer nesse dia, você vai olhar para trás e você vai sentir uma paz tão grande. Faz a experiência hoje, no final do dia, lá de noite. Olha para tudo aquilo que você passou e veja quantas vezes Deus colocou a mão na tua vida. Por isso, diga mais uma vez assim: eu quero servir a Deus. Eu quero servir a Deus. Por quê? Porque eu sou da família de Deus. Porque eu sou da família de Deus. Eu quero servir a Deus. Combinado? E agora então, nossa bênção, né? Para esse dia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Eis a cruz do Senhor, presenças inimigas fugir. Venceu o leão da tribo de Judá, filho de Davi. Aleluia. O Senhor Jesus Cristo esteja junto de nós para nos defender, dentro de nós para nos conservar, à frente de nós para nos guiar, atrás de nós para nos guardar, sobre nós para nos abençoar. Ele que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina por todos sempre. Amém. E desça sobre você e sobre a sua casa a bênção do Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique bem, fique com Deus e não se esqueça, eu quero servir a Deus. Nos encontramos amanhã, 7 horas da manhã. Grande abraço e que Deus olhe muito por você.